Governo anuncia medidas para tentar baixar preço de alimentos. O governo federal anunciou nesta quinta-feira, 6/3, um pacote de medidas para diminuir o preço dos alimentos no supermercado. A principal ação é a alteração na tarifa de importação, que vai ser zerada em diversos produtos, como carnes e café. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a medida passa a valer em poucos dias. Para a carne, a alíquota de importação era de 10,8% e será zerada. No caso do café, a taxa estava em 9% e também será zerada. O açúcar deve passar pelo mesmo, e tinha 14% de taxa, bem como o milho, que hoje é 7,2%, e deverá refletir no preço também das proteínas de origem animal. O óleo de girassol e o azeite de oliva também passarão da cobrança de 9% para 0%. São todas medidas para reduzir preços, favorecer o cidadão, a cidadania, para que ele possa manter o poder de compra, ter a sua cesta básica com um preço melhor. Isso também acaba estimulando o setor produtivo e o comércio. O governo está abrindo mão de imposto, deixando de arrecadar para favorecer o consumidor, declarou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que fez o anúncio do governo em coletiva de imprensa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou as medidas apresentadas por ministros em reunião nesta tarde. Mas o chefe do executivo não participou das negociações com os setores alimentícios, que foi liderada por Alckmin. Um possível impacto nas contas públicas é considerado como mínimo pelo governo. Vários desses produtos têm nível de importação pequeno porque tem tributação sobre importação elevado. O objetivo é aumentar a competitividade e reduzir os preços internos. O impacto vai ser estimado a partir das notas técnicas que vão ser geradas. São medidas administrativas que, do ponto de vista da arrecadação, não têm impacto significativo, mas do consumidor, certamente. Veremos um impacto importante, explica Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Outras medidas, assim como o governo zerou as tarifas federais, será recomendado aos estados que também zerem os tributos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS. O governo também anunciou que o Plano Safra dará maior estímulo e prioridade para os alimentos da cesta básica, além de ampliar os estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. No aspecto regulatório, o governo planeja ampliar o número de produtores aprovados pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que regula os produtos de origem animal no país. A meta é chegar a 3.000 produtores de leite, mel e ovos, com o objetivo de aumentar a competitividade de preços. Além disso, o governo fará uma parceria com as empresas privadas de supermercados para ampliar a publicidade de ofertas de alimentos, estimulando a baixa de preços. As medidas adotadas devem entrar em vigor em breve. Assim que as notas técnicas dos setores e dos ministérios com as informações sobre o impacto financeiro chegarem ao Executivo, o prazo de duração será o tempo necessário. Segundo o vice-presidente Alckmin, medidas governamentais e seu impacto financeiro. O que esperar? As recentes declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre as medidas que estão prestes a entrar em vigor geraram uma onda de especulações e discussões no cenário econômico brasileiro. Essas medidas, que visam aprimorar a gestão fiscal e o desenvolvimento sustentável do país, aguardam apenas a finalização das notas técnicas dos setores e ministérios para que possam ser implementadas. Esta fase de análise é crucial, pois será a base para entender o impacto financeiro que essas decisões podem ter sobre a economia como um todo. As notas técnicas, elaboradas pelos diversos setores e ministérios, desempenham um papel fundamental na avaliação das medidas propostas. Elas são responsáveis por fornecer dados concretos e análises detalhadas sobre como cada medida afetará o cenário financeiro, tanto a curto quanto a longo prazo. O vice-presidente Alckmin destacou que o prazo para a duração das medidas será o tempo necessário, o que indica uma flexibilidade que pode ser essencial para a adaptação do mercado e das empresas às novas regras. Este cuidado em analisar o impacto financeiro é uma tentativa de evitar surpresas desagradáveis e garantir que as mudanças sejam benéficas para a população e para os negócios. Além disso, é importante considerar que o contexto econômico atual, caracterizado por desafios como a inflação e a recuperação pós-pandemia, torna esta fase ainda mais crítica. O governo precisa não apenas garantir que as medidas sejam eficazes, mas também que elas não agravam a situação econômica de setores já fragilizados. Por exemplo,
Uma mudança abrupta na tributação pode levar a um aumento dos preços ao consumidor, o que, por sua vez, poderia desacelerar a recuperação econômica. Uma vez que as notas técnicas estejam finalizadas, o próximo passo será a análise do Executivo. O governo terá a responsabilidade de unir as informações recebidas e tomar decisões que não apenas atendam aos objetivos fiscais, mas que também levem em consideração o bem-estar da população. Este processo pode ser complexo, já que envolve a conciliação de interesses diversos e, muitas vezes, conflitantes. É nesta fase que a transparência se torna um elemento essencial. A população e os empresários devem ser informados sobre as medidas e seus impactos, criando um ambiente de confiança e previsibilidade. A comunicação clara e eficiente por parte do governo é essencial para que todos os stakeholders possam se preparar adequadamente para as mudanças que se aproximam. Um exemplo recente que ilustra a importância da comunicação é a forma como o governo lidou com a reforma tributária. Ao longo do processo, foram realizados estudos e debates públicos para ouvir a população e os especialistas, o que ajudou a moldar um projeto mais equilibrado e aceito por uma maior parte da sociedade. À medida que as medidas governamentais se aproximam de sua implementação, as expectativas aumentam. Empresários, economistas e cidadãos comuns estão de olho em como essas alterações irão influenciar não apenas a economia, mas também suas vidas cotidianas. A expectativa é que, com a implementação dessas medidas, o Brasil possa encontrar um caminho mais sustentável e equilibrado para o crescimento econômico, promovendo a justiça social e a inclusão. No entanto, os desafios são numerosos. A resistência de alguns setores que podem sentir os efeitos negativos das novas regras é um ponto a ser monitorado. Além disso, a eficácia das medidas dependerá da capacidade do governo de gerenciar a implementação e de criar um ambiente que favoreça a adaptação e a inovação. Por exemplo, setores como o agronegócio e a indústria podem precisar de tempo e suporte para se ajustarem às novas exigências regulatórias. Em suma, as medidas que estão prestes a ser implementadas pelo governo brasileiro têm o potencial de gerar um impacto significativo na economia, mas sua eficácia dependerá de uma série de fatores, incluindo a clareza das notas técnicas e a habilidade do executivo em gerenciar o processo. O compromisso do governo em manter uma comunicação aberta e transparente será crucial para garantir que as mudanças sejam compreendidas e aceitas pela sociedade. À medida que avançamos, é essencial que todos os envolvidos permaneçam atentos e engajados, não apenas para acompanhar as mudanças, mas também para participar ativamente do processo de construção de um Brasil mais robusto e sustentável. O futuro econômico do país pode estar em jogo e a colaboração entre governo, setores produtivos e sociedade civil será um fator determinante para o sucesso das novas medidas